tão rigorosamente quanto a sua dignidade e postura quanto um Deus mais velho e poderoso. Desta vez, o efeito de suas palavras foi imediato e dolorosamente perceptível para todos ao seu redor. Por unanimidade, eles recuaram, com o porta-voz quase desabando em evidente terror. Suas desculpas, quando finalmente a paralisia do medo lhe permitiu expressá-las, foram tão abjetas que o homem macaco mal conseguiu reprimir um sorriso de desprezo divertido. Tende misericórdia, ó Doro-Odo, suplicou ele, do pobre velho da Clote. Abra caminho e eu lhe mostrarei onde Khotan, o rei, o aguarda. Tremendo, de lado, cobras e vermes, gritou, empurrando seus guerreiros para a direita e para a esquerda com o propósito de formar uma avenida para Tarzan. Venha, gritou o homem macaco imperativamente, lidere o caminho, e deixem que os outros sigam. O agora completamente amedrontado da Clote fez o que lhe foi ordenado, e Tarzan dos macacos foi conduzido ao palácio de Khotan, rei de Paul-Udon. 9. Altares ensanguentados. A entrada pela qual ele teve seu primeiro vislumbre do interior estava bastante bem esculpida com desenhos geométricos, e dentro das paredes haviam tratamentos semelhantes, embora à medida que ele avançava de um cômodo para outro também encontrasse figuras de animais, aves e homens ocupando seu lugar entre as figuras mais formais da arte mural. Vasos de pedra eram muito visíveis, assim como ornamentos de ouro e peles de muitos animais, mas em nenhum lugar ele viu indicação de qualquer tecido, indicando que, pelo menos nesse aspecto, os Lodon ainda estavam baixos na escala da evolução. Ainda assim, as proporções e a simetria dos corredores e cômodos denunciavam um grau de civilização. O caminho passava por vários apartamentos e longos corredores, subia pelo menos 3 lances de escadas de pedra e finalmente saía para um parapeito no lado oeste do edifício, com vista para o Lago Azul. Ao longo desse parapeito, ou a cada, seu guia o conduziu por 100 metros, até parar finalmente diante de uma ampla entrada que levava a outro apartamento do palácio. Aqui Tarzan contemplou uma considerável reunião de guerreiros em um enorme salão, cujo teto em cúpula ficava a mais de 15 metros do chão. Quase preenchendo a câmara estava uma grande pirâmide ascendendo em amplos degraus até bem perto da cúpula, na qual havia várias aberturas arredondadas que deixavam entrar a luz. Os degraus da pirâmide estavam ocupados por guerreiros até o seu ápice, sobre o qual se sentava uma grande e imponente figura de um homem cujos adornos dourados brilhavam intensamente à luz do sol da tarde, um feixe do qual penetrava por uma das pequenas aberturas da cúpula. Khotan! Gritou da Clote, dirigindo-se à figura resplandecente no topo da pirâmide. Khotan e guerreiros de Paul-Udon, contemplai a honra que J.A.D. Ben-Odo lhes concede enviando como mensageiro seu próprio filho, e da Clote, dando um passo para o lado, indicou Tarzan com um gesto dramático de sua mão. Khotan se ergueu de pé e todo guerreiro à vista esticou o pescoço para ter uma melhor visão do recém-chegado. Aqueles do lado oposto da pirâmide se apertaram para a frente à medida que as palavras do velho guerreiro os alcançavam. Expressionava-se ceticismo na maioria dos rostos, mas o deles era um ceticismo marcado pela cautela. Não importava para onde a sorte pulasse, eles desejavam estar do lado certo da cerca. Por um momento, todos os olhos se centraram em Tarzan e depois gradualmente se desviaram para Khotan, pois de sua postura receberiam um sinal que determinaria deles. Mas Khotan estava evidentemente na mesma dúvida que eles. A própria postura de seu corpo indicava isso, era uma de indecisão e de dúvida. O homem macaco ficou ereto, com os braços cruzados sobre o largo peito, uma expressão de desdém altivo em seu belo rosto, mas para da Clote também parecia haver indícios de crescente raiva. A situação estava se tornando tensa. Da Clote se inquietava, lançando olhares apreensivos para Tarzan e olhares implorantes para Khotan. O silêncio da tumba envolvia a grande câmara da sala do trono de Paul-Udon. Por fim, Khotan falou. Quem diz que ele é Doro-Odo? Perguntou, lançando um olhar terrível para da Clote. Ele diz, quase gritou aquele nobre aterrorizado. E isso deve ser verdade, questionou Khotan. Pode ser que houvesse um traço de ironia no tom do chefe. Odo proíba. Da Clote lançou um olhar de lado para Tarzan, um olhar que ele pretendia que transmitisse a certeza de sua própria fé, mas que só conseguiu impressionar o homem macaco com o terror deplorável do outro. O Khotan, implorou da Clote, seus próprios olhos devem convencê-lo de que ele é de fato filho de Odo. Contemple sua figura divina, suas mãos e seus pés, que não são como os nossos, e que é totalmente sem cauda, assim como seu poderoso pai. Khotan parecia estar percebendo esses fatos pela primeira vez e havia um indício de que seu ceticismo estava vacilando. Nesse momento, um jovem guerreiro que havia avançado pelo lado oposto da pirâmide, para onde poderia obter uma boa visão de Tarzan, levantou a voz. Khotan, ele gritou, deve ser exatamente como da Clote diz, pois agora tenho certeza de que já vi Doro-Odo antes. Ontem, enquanto retornávamos com os prisioneiros Koulu, o vimos sentado nas costas de um grande grife. Nos escondemos na floresta antes que ele chegasse muito perto,
mas viu o suficiente para ter certeza de que aquele que montava a grande fera não era outro senão um mensageiro que está aqui agora. Essa evidência parecia ser mais do que suficiente para convencer a maioria dos guerreiros de que estavam realmente na presença de uma divindade, e seus rostos demonstravam isso de forma muito evidente. E uma modéstia repentina os fez encolher atrás de seus vizinhos. Como seus vizinhos estavam tentando fazer a mesma coisa, o resultado foi um súbito desaparecimento daqueles que estavam mais próximos do homem-macaco, até que os degraus da pirâmide, diretamente à sua frente, ficaram vazios até o ápice e até Khotan. Este último, possivelmente influenciado tanto pela atitude temerosa de seus seguidores quanto pelas evidências apresentadas, agora alterou seu tom e seu comportamento a tal ponto que poderia se ajustar às exigências caso o estrangeiro fosse de fato Doro-Odo, ao mesmo tempo em que deixava sua dignidade uma brecha de escape caso se constatasse que havia recebido um impostor. Se de fato você é o Doro-Odo, disse ele, dirigindo-se a Tarzan, você saberá que nossas dúvidas eram naturais, já que não recebemos nenhum sinal de J.A.D. Ben-Odo de que ele pretendia nos honrar de maneira tão grandiosa, nem como poderíamos saber, mesmo, que o grande Deus tinha um filho. Se você é ele, todo Paul-Udon se regozija em honrá-lo. Se você não é ele, rápida e terrível será a punição de sua temeridade. Eu, Khotan, rei de Paul-Udon, falei, e falado bem, como um rei deve falar, disse Tarzan, quebrando seu longo silêncio. Quem teme e honra o Deus de seu povo. É bom que você insista que eu seja realmente o Doro-Odo antes de me conceder a homenagem que me é devida. J.A.D. Ben-Odo me incumbe especialmente de averiguar se você era apto para governar seu povo. Minha primeira experiência com você indica que J.A.D. Ben-Odo escolheu bem ao insuflar o espírito de um rei no bebê que estava ao peito de sua mãe. O efeito dessa declaração, feita de forma tão casual, ficou evidente nas expressões e nos sussurros excitados da Assembleia agora atônita. Finalmente eles sabiam como os reis eram feitos. Foi decidido por J.A.D. Ben-Odo enquanto o candidato ainda era um bebê sugando. Maravilhoso! Um milagre! E esta criatura divina, na cuja presença eles estavam, sabia de tudo sobre isso. Sem dúvida. Ele até discute tais assuntos com seu Deus diariamente. Se antes havia um ateu entre eles, ou um agnóstico, agora não havia nenhum. Afinal, eles não haviam olhado com seus próprios olhos para o Filho de Deus. Está bem então, continuou o homem-macaco, que você se certifique de que eu não sou um impostor. Chegue mais perto para que possa ver que não sou como os homens. Além disso, não é correto que você se coloque em um nível superior ao do Filho de seu Deus. Houve uma súbita correria para atingir o chão da sala do trono, e Khotan não ficou muito atrás de seus guerreiros, embora tenha conseguido manter uma certa dignidade majestosa enquanto descia as largas escadas que inumeráveis pés nus haviam polido até brilharem ao longo dos séculos. E agora, disse Tarzan enquanto o rei se colocava diante dele, você não pode ter dúvidas de que eu não sou da mesma raça que você. Seus sacerdotes lhe disseram que J.A.D. Ben-Odo não tem cauda. Sem cauda, portanto, deve ser a raça de deuses que surge de seus lombos. Mas chega de provas como estas. Você conhece o poder de J.A.D. Ben-Odo, como seus relâmpagos que surgem do céu trazem a morte conforme sua vontade, como as chuvas vêm ao seu comando, e os frutos, as bagas, os grãos, as ervas, as árvores e as flores florescem sob sua divina direção. Você presenciou nascimento e morte, e aqueles que honram seu Deus o fazem porque ele controla essas coisas. Como seria então com um impostor que alegasse ser filho deste Deus Todo-Poderoso? Esta, então, é toda a prova que você precisa, pois assim como ele o atingia caso você me negasse, também atingiria aquele que reivindicasse erroneamente parentesco com ele. Essa linha de argumentação, por não poder ser contestada, precisava ser convincente. Não poderia haver questionamento das afirmações dessa criatura sem a tácita admissão de falta de fé na onipotência de J.A.D. Ben-Odo. Khotan estava satisfeito por estar entretendo uma divindade, mas quanto à forma que seu entretenimento deveria tomar, ele estava bastante perdido ao tentar saber. Sua concepção de Deus era algo bastante vago e nebuloso, embora, como todos os povos primitivos, seu Deus fosse pessoal, assim como seus diabos e demônios. Ele assumirá que os prazeres de J.A.D. Ben-Odo eram os excessos que ele mesmo desfrutava, mas sem qualquer reação desagradável. Portanto, ocorreu-lhe que os Doro-Odo ficariam grandemente entretidos comendo grandes quantidades de tudo que Khotan mais gostava e que ele considerava mais prejudicial. E havia também uma bebida que as mulheres dos Rodon faziam ao deixar o milho de molho nos sucos de frutas suculentas, as quais acrescentavam certos outros ingredientes conhecidos apenas por elas. Khotan sabia por experiência que um único gole dessa potente bebida traria felicidade e alívio das preocupações, enquanto vários goles fariam até mesmo um rei fazer coisas e desfrutar de coisas que ele nunca sequer pensaria em fazer ou desfrutar fora da influência mágica da poção. Mas, infelizmente,
na manhã seguinte vinha o sofrimento, proporcional à alegria do dia anterior. Um Deus, raciocinou Khotan, poderia experimentar todo o prazer sem a dor de cabeça, mas no presente imediato ele precisava pensar nas dignidades e honras necessárias a serem conferidas ao seu convidado imortal. Nenhum pé que não fosse de um rei havia tocado a superfície do ápice da pirâmide na sala do trono em Alor durante todas as eras esquecidas pelas quais os reis de Paul-Dom haviam governado de sua elevada eminência. Então, que honra maior Khotan poderia oferecer do que ceder-lhe lugar ao lado do Doruodo? E assim ele convidou Tarzan a subir a pirâmide e tomar seu lugar sobre o banco de pedra que a coroava. Ao chegarem no degrau abaixo do sagrado pináculo, Khotan continuou como se fosse subir ao seu trono, mas Tarzan colocou uma mão de contenção sobre seu braço. Ninguém pode sentar-se ao mesmo nível dos deuses, advertiu ele, subindo confiante e se assentando no trono. O envergonhado Khotan mostrou seu constrangimento, um constrangimento que teme expressar para não incorrer na ira do rei dos reis. Mas, acrescentou Tarzan, um deus pode honrar seu servo fiel convidando-o para um lugar ao seu lado. Venha. Khotan assim o honraria em nome de J.A.D. Ben-Odo. A política do homem macaco tinha como base uma tentativa não apenas de despertar o respeito temeroso de Khotan, mas de fazê-lo sem torná-lo um inimigo no coração, pois ele não sabia quão forte é a influência da religião dos Rodon sobre eles, já que desde a época em que ele impediu Taden e Onwet de brigarem por uma diferença religiosa, o assunto se tornará completamente tabu entre eles. Portanto, ele foi rápido em notar o ressentimento evidente, embora sem palavras, de Khotan à sugestão de que ele entregasse totalmente seu trono ao convidado. No geral, entretanto, o efeito tinha sido satisfatório, como ele podia perceber pelo renovado sinal de temor nos rostos dos guerreiros. Sob a direção de Tarzan, os negócios da corte continuaram de onde haviam sido interrompidos por sua chegada. Consistiam principalmente na resolução de disputas entre guerreiros. Estava presente um que se encontrava no degrau logo abaixo do trono, lugar que Tarzan viria a saber ser reservado para os chefes superiores das tribos aliadas que compunham o reino de Khotan. Aquele que atraiu a atenção de Tarzan era um guerreiro robusto, de físico poderoso e traços imponentes, semelhantes aos de um leão. Ele estava se dirigindo a Khotan sobre uma questão tão antiga quanto o próprio governo e que continuará a ter importância incontestável até que o homem deixe de existir. Tratava-se de uma disputa de limites com um de seus vizinhos. O assunto em si tinha pouco ou nenhum interesse para Tarzan, mas ele ficou impressionado com a aparência do orador. Quando Khotan se dirigiu a ele como Jadon, o interesse do homem macaco se cristalizou permanentemente, pois Jadon era o pai de Taden. Que o conhecimento pudesse beneficiá-lo de alguma forma parecia uma possibilidade bastante remota, já que ele não podia revelar a Jadon suas relações amistosas com seu filho sem admitir a falsidade de suas alegações de divindade. Quando os assuntos da audiência foram concluídos, Khotan sugeriu que o filho de J.A.D. Ben-Odo talvez quisesse visitar o templo no qual eram realizados os ritos religiosos coincidentes com a adoração do grande Deus. E assim, o homem macaco foi conduzido pelo próprio rei, seguido pelos guerreiros de sua corte, através dos corredores do palácio em direção à extremidade norte do grupo de edifícios dentro do recinto real. O próprio templo era realmente parte do palácio e semelhante na arquitetura. Havia vários locais cerimoniais de tamanhos variados, cujos propósitos Tarzan só podia conjecturar. Cada um possuía um altar na extremidade oeste e outro na leste, e eram de forma oval, com seu maior diâmetro situado exatamente de leste a oeste. Cada um foi escavado do topo de uma pequena colina, e todos eram sem teto. Os altares ocidentais invariavelmente eram um único bloco de pedra, cujo topo era cavado formando uma bacia alongada. Aqueles nas extremidades orientais eram blocos de pedra semelhantes, com topo plano, e estes últimos, ao contrário daqueles nas extremidades opostas dos ovais, estavam invariavelmente manchados ou pintados de marrom avermelhado, e Tarzan não precisava examiná-los de perto para ter certeza do que seu faro apurado já lhe havia dito que as manchas marrons eram sangue humano seco e secando. Abaixo desses pátios do templo havia corredores e aposentos que se estendiam profundamente nas entranhas das colinas, passagens escuras e sombrias que Tarzan vislumbrou enquanto era conduzido de um lugar a outro em seu tour de inspeção pelo templo. Um mensageiro havia sido enviado por Khotan para anunciar a visita do filho de J.A.D. Ben-Odo, com o resultado de que eles estavam acompanhados por um considerável cortejo de sacerdotes cujas marcas distintivas da profissão pareciam consistir em elaboradas toucas grotescas, às vezes, rostos horríveis esculpidos em madeira que ocultavam completamente os semblantes de seus usuários, ou então, a cabeça de uma fera selvagem habilmente ajustada sobre a cabeça de um homem. Somente o sumo sacerdote não usava tal touca. Ele era um homem velho, com olhos próximos e astutos e uma boca cruel de lábios finos. À primeira vista, Tarzan percebeu que ali residia o maior perigo para seu disfarce,
pois viu de imediato que o homem era hostil a ele e suas pretensões, e também sabia que, sem dúvida, de todas as pessoas de Paul-Odon, o sumo sacerdote era o mais propenso a ter a avaliação mais verdadeira de J.A.D. Ben-Odo. Portanto, olharia com suspeita para alguém que afirmasse ser filho de um deus fabuloso. Não importava qual suspeita espreitasse em sua mente astuta, Ludon, o sumo sacerdote de Alor, não questionava abertamente o direito de Tarzan ao título de Doro-Odo, e pode ser que ele estivesse contido pelas mesmas dúvidas que originalmente haviam contido Khotan e seus guerreiros, a dúvida que está na base da mente de todos os blasfemos e que se baseia no medo de que, afinal, possa existir um Deus. Assim, pelo menos por enquanto, Ludon jogava seguro. No entanto, Tarzan sabia tão bem como se o homem tivesse falado em voz alta seus pensamentos mais íntimos que estava no coração do sumo sacerdote arrancar o véu de sua impostura. Na entrada do templo, Khotan tinha cedido a orientação do visitante a Ludon, e agora este último conduzia Tarzan pelas partes do templo que desejava que ele visse. Ele mostrou-lhe a grande sala onde eram guardadas as oferendas votivas, presentes dos chefes bárbaros de Paul-Odon e de seus seguidores. Esses itens variavam em valor desde presentes de frutas secas até enormes vasos de ouro batido, de modo que na grande sala principal de armazenamento, em suas câmaras e corredores adjacentes havia uma acumulação de riqueza que impressionava até os olhos do proprietário do segredo das câmaras do tesouro de Opa. Indo e vindo por todo o templo estavam escravos negros e elegantes Vasdon, frutos das incursões Rodon sobre as aldeias de seus vizinhos menos civilizados. Ao passarem pela entrada gradeada de um corredor sombrio, Tarzan viu lá dentro uma grande companhia de Pitecantope de todas as idades e de ambos os sexos. Rodon assim como Vasdon, a maioria deles agachada sobre o piso de pedra em atitudes de completa desolação, enquanto alguns andavam de um lado para o outro, com traços estampados pelo desespero da mais completa desesperança. E quem são estes que jazem aqui assim infelizes? Ele perguntou a Ludon. Era a primeira pergunta que fazia ao sumo sacerdote desde que entrará no templo, e imediatamente se arrependeu de tê-la feito, pois Ludon voltou-lhe um rosto no qual a expressão de suspeita estava apenas levemente velada. Quem saberia melhor do que o filho de J.A.D. Ben-Odo? Ele retrucou. As perguntas de Doro-Odo não são respondidas impunemente com outras perguntas, disse o homem macaco calmamente. E pode interessar a Ludon, o sumo sacerdote, saber que o sangue de um falso sacerdote sobre o altar de seu templo não desagrada aos olhos de J.A.D. Ben-Odo. Ludon empalideceu ao responder à pergunta de Tarzan. São as ofertas cujo sangue deve refrescar os altares do leste enquanto o sol retorna ao seu pai ao final do dia. E quem te disse? Perguntou Tarzan. Que J.A.D. Ben-Odo se agradava de que seu povo fosse morto sobre seus altares. E se você estivesse enganado? Então incontáveis milhares morreram em vão. Respondeu Ludon. Khotan e os guerreiros e sacerdotes ao redor ouviam atentamente o diálogo. Algumas das pobres vítimas atrás do portão gradeado ouviram, e levantando-se, se apertaram contra a barreira através da qual uma era conduzida pouco antes do pôr do sol todos os dias, nunca mais voltando. Libertem-nos! Gritou Tarzan, acenando com a mão na direção das vítimas aprisionadas de uma superstição cruel. Pois posso lhes dizer, em nome de J.A.D. Ben-Odo, que vocês estão enganados. Ludon empalideceu. É sacrilégio! Exclamou. Poeras incontáveis. Os sacerdotes do grande Deus ofereceram a cada noite uma vida ao espírito de J.A.D. Ben-Odo enquanto ele retornava abaixo do horizonte oeste ao seu mestre. E nunca o grande Deus deu sinal de que estivesse desagradado. Parem! Comandou Tarzan. É a cegueira do clero que falhou em ler as mensagens de seu Deus. Seus guerreiros morrem sob as facas e clavas dos Vasdon. Seus caçadores são levados por Jaijato. Não passa um dia sem que se testemunhem as mortes de alguns ou muitos nas aldeias dos Rodon. E uma morte a cada dia daqueles que morrem é o preço que J.A.D. Ben-Odo exigiu pelas vidas que vocês tomam no altar oriental. Que sinal maior de seu desagrado vocês poderiam exigir, ó sacerdotes estúpidos? Ludon permaneceu em silêncio. Havia dentro dele um grande conflito entre seu medo de que isso realmente pudesse ser o Filho de Deus e sua esperança de que não fosse. Mas, por fim, seu medo venceu e ele inclinou a cabeça. O filho de J.A.D. Ben-Odo falou, disse, e voltando-se para um dos sacerdotes menores, remova as grades e devolva estas pessoas de onde vieram. Aquele a quem ele se dirigia fez o que lhe fora ordenado, e à medida que as grades diziam, os prisioneiros, agora todos plenamente conscientes do milagre que os salvara, se adiantaram, jogando-se de joelhos diante de Tarzan, levantaram suas vozes em ação de graças. Khotan ficou quase tão pasmo quanto o sumo sacerdote com essa violenta inversão de um ritual religioso milenar. Mas o que, ele exclamou, podemos fazer que seja agradável aos olhos de J.A.D. Ben-Odo, lançando um olhar de apreensão confusa para o homem-fera. Se você deseja agradar a seu Deus, ele respondeu,
Coloque sobre seus altares tais ofertas de comida e roupas que sejam mais bem-vindas na cidade de seu povo. Essas coisas J.A.D. Benhod abençoará, quando você puder distribuí-las entre aqueles da cidade que mais necessitam. Com tais coisas seus depósitos estão cheios, como eu vi com meus próprios olhos, e outros presentes serão trazidos quando os sacerdotes disserem ao povo que, dessa maneira, encontram favor diante de seu Deus. E Tarzan se virou e sinalizou que iria deixar o templo. Enquanto eles deixavam os recintos dedicados à adoração de sua divindade, o homem macaco notou um pequeno edifício, porém bastante ornamentado, que estava completamente separado dos outros, como se tivesse sido cortado de um pequeno pináculo de calcário que se destacava dos demais. Enquanto seu olhar curioso percorria o edifício, ele percebeu que a porta e as janelas estavam gradeadas. A que propósito esse edifício é dedicado? Perguntou ele a Ludon. Quem vocês mantêm aprisionado lá? Não é nada. Respondeu o sumo sacerdote nervosamente. Não há ninguém lá. O lugar está vazio. Antes era usado, mas agora não há muitos anos. E ele seguiu em direção ao portão que levava de volta ao palácio. Ali ele e os sacerdotes pararam enquanto Tarzan, com Khotan e seus guerreiros, saíam dos recintos sagrados dos terrenos do templo. A única pergunta que Tarzan teria feito, ele teme a perguntar, pois sabia que nos corações de muitos havia uma suspeita quanto à sua autenticidade, mas decidiu que antes de dormir faria a pergunta a Khotan, direta ou indiretamente sobre se havia, ou se recentemente houve dentro da cidade de Alor, uma mulher da mesma raça que a sua. Enquanto a refeição da noite estava sendo servida a eles no salão de banquetes do palácio de Khotan por parte do exército de escravos negros, sobre os ombros dos quais recaía o peso de todas as tarefas pesadas e servis da cidade, Tarzan percebeu que surgiu nos olhos de um dos escravos o que parecia ser uma expressão de reconhecimento surpreso, ao olhar para o homem macaco pela primeira vez no salão de banquetes de Khotan. E mais tarde, ele viu o sujeito sussurrar para outro escravo, e acenar com a cabeça na direção dele. O homem macaco não se lembrava de ter visto aquele Vasdom antes e não conseguia encontrar uma explicação para o interesse do sujeito por ele, e logo o incidente foi quase completamente esquecido. Khotan ficou surpreso e interiormente enojado ao descobrir que seu hóspede divino não tinha desejo de se empanturrar com comidas ricas e que ele nem sequer provaria a vilíssima bebida do Rodon. Para Tarzan, o banquete foi um evento triste e cansativo, já que o interesse dos convidados em se empanturrar de comida e bebida era tão grande que não tinham tempo para conversar, os únicos sons vocais se limitando a um grunhir contínuo que, junto com seus modos à mesa, lembravam Tarzan de uma visita que ele fizera uma vez à famosa manada de Brickshire de sua graça, o Duque de Westminster, em Voldelse, Chester. 1-1. Os comensais sucumbiram aos efeitos estupefacientes da bebida, com o resultado de que os grunhidos deram lugar aos roncos, de modo que, em breve, Tarzan e os escravos eram as únicas criaturas conscientes no salão de banquetes. Levantando-se, o homem macaco se voltou para um negro alto que estava atrás dele. Eu quero dormir, disse ele. Mostre-me meu apartamento. Enquanto o homem o conduzia para fora da câmara, o escravo que havia mostrado surpresa mais cedo naquela noite ao vê-lo, falou vivamente e longamente a um de seus companheiros. Este lançou um olhar meio assustado na direção do homem macaco que se afastava. Se você estiver certo, disse ele, eles devem nos recompensar com nossa liberdade, mas se você estiver errado, ó J.A.D. Benhod, qual será nosso destino? Mas eu não estou errado, exclamou outro. Então há apenas um a quem contar isso, pois ouvi que ele parecia carrancudo quando este Douro Odo foi trazido ao templo e que, enquanto o chamado filho de J.A.D. Benhod estava lá, ele deu a este todos os motivos para tê-lo e odiá-lo. Quero dizer, Ludon, o sumo sacerdote. Você o conhece? Perguntou o outro escravo. Trabalhei no templo, respondeu seu companheiro. Então vá até ele imediatamente e conte, mas certifique-se de obter a promessa da nossa liberdade como prova. E assim um Vasdom negro chegou ao portão do templo, e pediu para ver Ludon, o sumo sacerdote, sobre um assunto de grande importância. E apesar da hora avançada, Ludon o recebeu, e quando ouviu sua história, prometeu a ele e a seu amigo não apenas a liberdade, mas também muitos presentes, se pudessem provar a veracidade de suas afirmações. E enquanto o escravo conversava com o sumo sacerdote no templo em Alor, a figura de um homem se esgueirava pelo ombro de Pastar Oved e a luz do luar reluzia no cano brilhante de um infiel de que estava preso às costas nuas, e cartuchos de latão lançavam pequenos raios de luz refletida de suas cápsulas polidas onde pendiam nos bandoleiros cruzando os ombros largos e marrons e a cintura magra. O guia de Tarzan conduziu a uma câmara com vista para o Lago Azul, onde ele encontrou uma cama semelhante à que tinha visto nas aldeias dos Vasdom, meramente um estrado elevado de pedra sobre o qual estavam empilhadas grandes quantidades de perisfelpudas. E assim ele se deitou para dormir,
A pergunta que mais desejava fazer ainda não formulada e sem resposta. Com a chegada de um novo dia, ele estava acordado e vagando pelo palácio e pelos jardins do palácio antes que houvesse sinal de qualquer um dos habitantes do palácio, além dos escravos. Ou pelo menos ele não viu outros a princípio, embora, em seguida, tenha tropeçado em um recinto que ficava quase no centro dos jardins do palácio, cercado por um muro que despertou a curiosidade do homem-macaco, já que ele havia decidido investigar o mais completamente possível cada parte do palácio e seus arredores. Este lugar, fosse ele o que fosse, aparentemente não tinha portas nem janelas, mas o fato de estar pelo menos parcialmente sem teto era evidenciado pela visão dos galhos ondulantes de uma árvore que se espalhavam acima do topo da parede próxima a ele. Não encontrando outro método de acesso, o homem-macaco desenrola sua corda, e jogando-a sobre o galho da árvore onde este se projetava além da parede, logo estava subindo com a facilidade de um macaco até o cume. Lá, ele descobriu que a parede cercava um jardim fechado no qual cresciam árvores, arbustos e flores em profusão desordenada. Sem esperar para averiguar se o jardim estava vazio ou se continha Rodon, Vasdon ou feras selvagens, Tarzan desceu levemente até a grama do interior e, sem perder mais tempo, começou uma investigação sistemática do recinto. Sua curiosidade foi despertada pelo fato muito evidente de que o lugar não era de uso geral, mesmo por aqueles que tinham acesso livre a outras partes dos terrenos do palácio, e assim havia, além de suas belezas naturais, uma ausência de mortais que tornava sua exploração ainda mais atraente para Tarzan, pois sugeria que, em tal lugar, ele poderia ter a esperança de encontrar o objeto de sua longa e difícil busca. No jardim, havia pequenos riachos artificiais e piscininhas de água, flanqueados por arbustos floridos, como se tudo tivesse sido projetado pela mão astuta de algum mestre jardineiro, pois reproduzia fielmente as belezas e contornos da natureza em escala reduzida. A superfície interna da parede foi moldada para representar os penhascos brancos de Paudon, interrompidos ocasionalmente por pequenas réplicas das gargantas cheias de vegetação do original. Cheio de admiração e aproveitando intensamente cada nova surpresa que a cena oferecia, Tarzan moveu-se lentamente pelo jardim, como sempre, movia-se silenciosamente, passando por uma floresta em miniatura. Ele logo chegou a uma pequena área de gramado salpicado de flores e, ao mesmo tempo, avistou diante de si a primeira mulher Rodon que tinha visto desde que entrou no palácio. Uma jovem e bela mulher estava no centro do pequeno espaço aberto, acariciando a cabeça de um pássaro que segurava contra sua couraça dourada com uma das mãos. Seu perfil foi apresentado ao homem-macaco, e ele viu que, pelos padrões de qualquer terra, ela seria considerada mais que encantadora. Sentada na grama aos pés dela, de costas para ele, estava uma escrava Vasdon. Vendo que a pessoa que procurava não estava ali e apreensivo de que um alarme fosse acionado caso fosse descoberto pelas duas mulheres, Tarzan recuou para se esconder na folhagem. Mas antes que tivesse sucesso, a garota Rodon se virou rapidamente para ele como se estivesse ciente de sua presença por aquele sentido não nomeado, cujas manifestações são mais ou menos familiares a todos nós. Ao vê-lo, seus olhos expressaram apenas surpresa, embora não houvesse expressão de terror neles. Nem ela gritou ou mesmo levantou a voz bem modulada ao se dirigir a ele. "Quem é você?" perguntou ela, que entra assim corajosamente no jardim proibido. Ao ouvir a voz de sua senhora, a escrava se virou rapidamente, levantando-se de pé. "Tarzan J. de Guru!" exclamou em um tom de mistura de surpresa e alívio. "Você o conhece!" gritou sua senhora, voltando-se para a escrava e dando a Tarzan a oportunidade de levantar um dedo em sinal de alerta para os lábios, para que Panhetili não o traísse ainda mais, pois era de fato Panhetili quem estava diante dele, sendo para ele não menos surpreendente do que sua presença fora para ela. Assim, questionada por sua senhora e simultaneamente advertida ao silêncio por Tarzan, Panhetili ficou momentaneamente calada e então, hesitante, procurou uma maneira de se extrair de seu dilema. "Eu pensei", ela vacilou, "mas não. Estou enganada, pensei que ele fosse alguém que eu já tinha visto antes perto do Corruger YF." O Rodon olhou primeiro para um e depois para o outro, com uma expressão de dúvida e questionamento nos olhos. "Mas você não me respondeu", continuou em seguida. "Quem é você?" "Então você não ouviu?" perguntou Tarzan, "sobre o visitante que chegou à corte do seu rei ontem." "Você quer dizer", ela exclamou, "que você é o Douro Odo?" E agora os olhos que antes duvidavam refletiam apenas admiração. "Sou eu", respondeu Tarzan. "E você?" "Eu sou Oloá, filha de Cotan, o rei", respondeu ela. Então essa era Oloá, por quem Tadem escolhera o exílio em vez do sacerdócio. Tarzan se aproximou mais da delicada princesa Bárbara. "Filha de Cotan", disse ele, "J.A.D. Ben-Odo está satisfeito com você e, como marca de seu favor, preservou para você através de muitos perigos aquele a quem você ama." "Eu não entendo",
respondeu a garota, mas a ruborização que subiu às suas bochechas contradizia as suas palavras. Bulat é um convidado no palácio de Khotan, meu pai. Não sei que ele tenha enfrentado qualquer perigo. É Bulat com quem estou prometida, mas não é Bulat que você ama, disse Tarzan. Invamente o rubor subiu e a garota virou parcialmente o rosto. Então, desagradei ao grande Deus? Ela perguntou. Não, respondeu Tarzan. Como eu disse, ele está bem satisfeito. Por sua causa. Ele salvou Tadem para você. J.A.D. Ben-Odo sabe de tudo, sussurrou a garota. E seu filho compartilha de seu grande conhecimento. Não. Tarzan se apressou em corrigir, para que uma reputação de onisciência não se tornasse constrangedora. Eu sei apenas o que J.A.D. Ben-Odo quer que eu saiba. Mas me diga, ela disse, eu vou me reunir com Tadem. Certamente o Filho de Deus pode ler o futuro. O homem macaco ficou contente por ter deixado a si próprio uma saída. Eu não sei nada sobre o futuro, ele respondeu. Além do que J.A.D. Ben-Odo me conta, mas acho que você não precisa temer o futuro se permanecer fiel a Tadem e aos amigos de Tadem. Você ouviu? Perguntou Aloá. Me diga, onde ele está? Sim, respondeu Tarzan. Eu ouvi. Ele estava com o Et, o chefe de Koujá, um prisioneiro dos Vasdon, interrompeu a garota. Não um prisioneiro, mas um convidado de honra, respondeu o homem macaco. Espere, exclamou ele, levantando o rosto para os céus. Não falem. Estou recebendo uma mensagem de J.A.D. Ben-Odo, meu pai. As duas mulheres caíram de joelho, cobrindo os rostos com as mãos, tomadas de reverência diante da terrível proximidade do grande Deus. Logo depois, Tarzan tocou Aloá no ombro. Levante-se, disse ele. J.A.D. Ben-Odo falou. Ele me disse que esta escrava é da tribo de Koujá, onde está Tadem, e que ela está prometida a um Et, seu chefe. O nome dela é Pan-Et-Li. Aloá se virou interrogativamente para Pan-Et-Li. Esta assente-o. Sua mente simples incapaz de determinar se ela e sua senhora eram ou não vítimas de um colossal engano. É exatamente como ele diz, sussurrou. Aloá caiu de joelhos e tocou sua testa nos pés de Tarzan. Grande é a honra que J.A.D. Ben-Odo fez a seu pobre servo, exclamou. Leve-lhe meus pobres agradecimentos pela felicidade que trouxe a Aloá. Isso agradaria ao meu pai, disse Tarzan, se você garantisse que Pan-Et-Li retornasse em segurança à aldeia de seu povo. Que se importa J.A.D. Ben-Odo com alguém como ela? Perguntou Aloá, com um leve traço de altivez na voz. Há apenas um Deus, respondeu Tarzan, e ele é o Deus dos Vasdon assim como dos Rodon, dos pássaros e das feras, das flores e de tudo que cresce sobre a terra ou debaixo das águas. Se Pan-Et-Li fizer o bem, ela será maior aos olhos de J.A.D. Ben-Odo do que seria a filha de Khotan caso fizesse o mal. Era evidente que Aloá não compreendia muito bem essa interpretação do favor divino, tão contrária era aos ensinamentos do sacerdócio de seu povo. Em apenas um aspecto os ensinamentos de Tarzan coincidiam com sua crença que só existe um Deus. No mais, ela sempre havia sido ensinada que ele era exclusivamente o Deus dos Rodon em todos os sentidos, exceto que outras criaturas foram criadas por J.A.D. Ben-Odo para cumprir algum propósito útil para o benefício da raça Rodon. E agora, ser informada pelo Filho de Deus de que ela não tinha maior estima divina do que a criada negra ao seu lado foi, de fato, um choque para seu orgulho, sua vaidade, sua fé. Mas quem poderia questionar a palavra de Doro-Odo, especialmente quando ela própria havia visto com seus olhos ele em real comunhão com Deus no céu? Que a vontade de J.A.D. Ben-Odo seja feita, disse Aloá docilmente, se estiver ao meu alcance, mas seria melhor, o Doro-Odo, comunicar o desejo de seu pai diretamente ao rei. Então mantenha-a com você, disse Tarzan, e veja que nenhum dano lhe aconteça. Aloá olhou tristemente para Pan-Et-Li. Ela foi trazida até mim apenas ontem, disse ela, e nunca tive uma escrava que me agradasse mais. Ficarei triste em me separar dela. Mas há outras, disse Tarzan. Sim, respondeu Aloá, há outras. Mas há apenas uma Pan-Et-Li. Muitas escravas são trazidas para a cidade? Perguntou Tarzan. Sim, respondeu ela. E muitos estrangeiros vêm de outras terras? Perguntou ele. Ela balançou a cabeça negativamente. Apenas o Rodon do outro lado do vale de J.A.D. Ben-Odo, respondeu. E eles não são estranhos. Então sou eu o primeiro estranho a entrar pelos portões de Alor. Ele perguntou. Pode ser. Ela retrucou. Que o filho de J.A.D. Ben-Odo precise questionar um pobre mortal ignorante como Aloá. Como eu te disse antes, respondeu Tarzan, J.A.D. Ben-Odo sozinho sabe tudo. Então se ele quisesse que você soubesse isso, contrapôs rapidamente Aloá, você saberia. Por dentro, o homem macaco sorriu pelo fato de a astúcia daquela pequena pagã tê-lo superado em seu próprio jogo, mas, de certa forma, sua evasiva pergunta poderia ser uma resposta a ela. Então houveram outros estranhos aqui recentemente. Ele insistiu. Não posso te dizer o que não sei,
Ela respondeu: o palácio de Khotan está sempre cheio de boatos, mas quanto é fato e quanto é fantasia, como uma mulher do palácio poderia saber? Então houve tal boato. Ele perguntou: foi apenas um boato que chegou ao Jardim Proibido? Ela respondeu: descreve-a. Talvez, uma mulher de outra raça. Ao fazer a pergunta e aguardar sua resposta, ele percebeu que seu coração quase parou de bater. Tão grave era a questão em jogo. A jovem hesitou antes de responder e então disse: não posso falar sobre isso, pois se for de importância suficiente para atrair o interesse dos deuses, então, de fato, eu estaria sujeita à ira do meu pai se o discutisse. Em nome de J.A.D. Ben-Odo, ordeno que você fale, disse Tarzan. Em nome de J.A.D. Ben-Odo, em cujas mãos está o destino de Tadem. A garota empalideceu. Tende misericórdia. Ela gritou. E pelo bem de Tadem, contarei tudo o que sei. Contar o quê? Exigiu uma voz severa vindo do mato atrás deles. Os três se viraram para ver a figura de Khotan emergindo da folhagem. Uma carranca irritada distorcia suas feições reais, mas ao ver Tarzan, deu lugar a uma expressão de surpresa não isenta de medo. Doro-Odo! Exclamou. Não sabia que era você. E então, erguendo a cabeça e quadrando os ombros, disse-o: mas há lugares onde até o filho do grande Deus não pode andar, e este, o Jardim Proibido de Khotan, é um deles. Foi um desafio, mas apesar da postura ousada do rei, havia uma nota de desculpa nela, indicando que em sua mente supersticiosa floresceu o medo inerente do homem por seu criador. Venha, Doro-Odo, continuou ele. Não sei tudo o que essa criança tola disse a você, mas, seja o que for que você queira saber, Khotan, o rei, me dirá. Oloá, vá imediatamente para seus aposentos. E ele apontou com um dedo severo para o outro extremo do jardim. A princesa, seguida por Pan-et-Li, voltou-se imediatamente e os deixou. Seguiremos por aqui, disse Khotan, precedendo. Levou Tarzan em outra direção. Perto daquela parte do muro que eles se aproximaram, Tarzan percebeu uma gruta na minúscula rocha, para o interior da qual Khotan conduziu, e por uma escada rochosa descendo até um corredor sombrio cujo extremo oposto se abria para o palácio propriamente dito. Dois guerreiros armados estavam nessa entrada para o Jardim Proibido, evidenciando o quão zelosamente eram guardados os sagrados recintos do lugar. Em silêncio, Khotan conduziu o caminho de volta para seus próprios aposentos no palácio. Uma grande câmara, logo fora da sala para a qual Khotan estava levando seu convidado, estava cheia de chefes e guerreiros aguardando o prazer de seu governante. Quando os dois entraram, formou-se um corredor para eles ao longo da câmara, pelo qual passaram em silêncio. Perto da porta mais distante, meio escondido pelos guerreiros que estavam diante dele, estava Ludon, o sumo sacerdote. Tarzan o percebeu apenas por um instante, mas nesse curto período ele notou uma expressão astuta e malévola no semblante cruel que, subconscientemente, ele sentiu não trazer boas notícias. E então, com Khotan, passou para a sala adjacente e as cortinas se fecharam. No mesmo momento, a repugnante touca de um subsacerdote apareceu na entrada da câmara exterior. Seu dono, parando por um instante, lançou um olhar rápido pelo interior e, tendo localizado aquele que procurava, moveu-se rapidamente em direção a Ludon. Houve uma conversa sussurrada que foi interrompida pelo sumo sacerdote. Retorne imediatamente aos aposentos da princesa, disse ele, e veja que o escravo seja enviado a mim no templo sem demora. O subsacerdote virou-se e partiu em sua missão, enquanto Ludon também deixou o apartamento e dirigiu seus passos em direção ao recinto sagrado sobre o qual governava. Meia hora depois, um guerreiro foi conduzido à presença de Khotan. Ludon, o sumo sacerdote, deseja a presença de Khotan, o rei, no templo, anunciou ele. E é seu desejo que ele vá sozinho. Khotan acenou com a cabeça para indicar que aceitava o comando que até mesmo o rei deve obedecer. Voltarei em breve, Doro-Odo, disse ele a Tarzan. E enquanto isso, meus guerreiros e meus escravos estão à sua disposição para comandar. 11. A sentença de morte. Mas passou-se uma hora antes que o rei retornasse ao aposento, e nesse meio tempo, o homem macaco ocupou-se examinando os entalhes nas paredes e os numerosos exemplares do artesanato dos artífices paudonianos, que combinavam para transmitir uma atmosfera de riqueza e luxo ao aposento. O calcário do país, de grão fino e de brancura marmóia, mas trabalhado com relativa facilidade com instrumentos rudimentares, fora moldado por artesãos habilidosos em tigelas, urnas e vasos de considerável graça e beleza. Nos desenhos esculpidos de muitos deles, o ouro puro fora martelado, apresentando o efeito de um rico e magnífico cloisonné. Bárbaro ele mesmo, a arte dos bárbaros sempre havia atraído o homem símil, para quem representava uma expressão natural do amor humano pelo belo, ainda mais do que os esforços estudados e artificiais da civilização. Aqui estava a verdadeira arte dos mestres antigos, a outra,
a imitação barata do cromolitográfico. Foi enquanto ele estava assim agradavelmente ocupado que Khotan voltou. Ao se voltar e encará-lo, atraído pelo movimento das cortinas por onde o rei entrou, Tarzan quase ficou chocado com a notável alteração na aparência do rei. Seu rosto estava lívido, suas mãos tremiam como que com paralisia e seus olhos estavam arregalados como de medo. Sua aparência era aparentemente uma combinação de raiva consumidora e medo devastador. Tarzan olhou para ele interrogativamente. Você recebeu mais notícias? Khotan perguntou. O rei murmurou uma resposta ininteligível. Atrás dele, entrou no apartamento um número tão grande de guerreiros que eles bloqueavam a entrada. O rei olhou apreensivamente para a direita e para a esquerda, lançou olhares aterrorizados ao homem macaco, e então, levantando o rosto e virando os olhos para cima, exclamou: J. Adebenhodo seja minha testemunha de que não faço isto por minha própria vontade. Houve um momento de silêncio, que foi invamente quebrado por Khotan. Prendam-no, gritou ele aos guerreiros ao seu redor, pois Ludon, o sumo sacerdote, jura que ele é um impostor. Oferecer resistência amada a esse grande agrupamento de guerreiros bem no coração do palácio de seu rei teria sido pior do que fatal. Tarzan já tinha avançado muito com sua astúcia, e agora que, em poucas horas, suas esperanças e suspeitas haviam sido parcialmente confirmadas pelas vagas admissões de Oloa, ele se sentiu impressionado com a necessidade de não assumir nenhum risco mortal que pudesse evitar. Parem, ele gritou, levantando a palma da mão para eles. Qual é o significado disso? Ludon afirma que tem provas de que você não é filho de J. Adebenhodo, respondeu Khotan. Ele exige que você seja levado à sala do trono para enfrentar seus acusadores. Se você é o que afirma ser, ninguém sabe melhor do que você que não há razão para temer em satisfazer suas exigências. Mas lembre-se sempre de que, em tais assuntos, o alto sacerdote comanda o rei e que eu sou apenas o portador dessas ordens, não seu autor. Tarzan percebeu que Khotan não estava completamente convencido de sua duplicidade, como evidenciado pelo seu plano palpável de atuar com cautela. Não deixem que seus guerreiros me capturem, disse ele a Khotan, para que J. Adebenhodo, confundindo suas intenções, não os mate. O efeito de suas palavras foi imediato sobre os homens na linha de frente daqueles que estavam diante dele, cada um parecendo de repente adquirir uma nova modéstia que o obrigava a se ocultar atrás daqueles diretamente à sua retaguarda, uma modéstia que rapidamente se tornou contagiosa. O homem símio sorriu. Não temam, disse ele, irei de bom grado à sala de audiências para enfrentar os blasfemadores que me acusam. Ao chegarem à grande sala do trono, surgiu uma nova complicação. Khotan não reconheceu o direito de Ludon de ocupar o ápice da pirâmide, e Ludon não consentia em ocupar uma posição inferior, enquanto Tarzan, para permanecer coerente com suas altas reivindicações, insistia que ninguém deveria estar acima dele, mas apenas para o homem macaco o humor da situação era aparente. Para aliviar a situação, Jadon sugeriu que os três ocupassem o trono, mas essa sugestão foi repudiada por Khotan, que argumentou que nenhum mortal, exceto um rei de Paudon, jamais havia sentado na alta eminência, e que, além disso, não havia espaço para três ali. Mas quem, disse Tarzan, é meu acusador e quem é meu juiz? Ludon é seu acusador, explicou Khotan. E Ludon é seu juiz, gritou o sumo sacerdote. Então serei julgado por aquele que me acusa, disse Tarzan. Seria melhor, então, dispensar qualquer formalidade e pedir a Ludon que me sentenciasse. Seu tom era irônico e seu rosto zombador, olhando diretamente para o do sumo sacerdote, apenas fez com que o ódio deste aumentasse ainda mais. Era evidente que Khotan e seus guerreiros percebiam a justiça da objeção implícita de Tarzan a esse método injusto de aplicar a justiça. Apenas Khotan pode julgar na sala do trono de seu palácio, disse Jadon, que ele ouça as acusações de Ludon e o testemunho de suas testemunhas, e então que o julgamento de Khotan seja final. Khotan, no entanto, não estava particularmente entusiasmado com a perspectiva de julgar alguém que, afinal, poderia muito bem ser o filho de seu Deus, e assim ele hesitou, procurando uma maneira de escapar. É puramente uma questão religiosa, disse ele, e é tradicional que os reis de Paudon não interfiram em assuntos da igreja. Então que o julgamento seja realizado no templo, exclamou um dos chefes, pois os guerreiros estavam tão ansiosos quanto seu rei para se livrar de toda a responsabilidade no assunto. Essa sugestão foi mais do que satisfatória para o sumo sacerdote, que interiormente se condenava por não ter pensado nisso antes. É verdade, disse ele, o pecado deste homem é contra o templo. Que ele seja então arrastado até lá para o julgamento. O filho de J. Adebenhodo não será arrastado para lugar algum, gritou Tarzan. Mas quando este julgamento acabar, é possível que o cadáver de Ludon, o sumo sacerdote, seja arrastado do templo do Deus que ele pretende profanar. Pense bem, então, Ludon, antes de cometer esta loucura. Suas palavras,
destinadas a assustar o sumo sacerdote de sua posição, falharam completamente em alcançar seu objetivo. Lu Don não demonstrou nenhum terror diante da sugestão implícita nas palavras do homem macaco. Aqui está alguém, pensou Tarzan, que, sabendo mais sobre sua religião do que qualquer um de seus companheiros, percebe plenamente a falsidade de minhas afirmações, assim como percebe a falsidade da fé que prega. Ele percebeu, no entanto, que sua única esperança residia em aparentar indiferença às acusações. Khotan e os guerreiros ainda estavam sob o feitiço de sua crença nele e nesse fato ele deveria depender no ato final do drama que Lu Don estava encenando para resgatá-lo do ciumento sacerdote que ele sabia já havia condenado em seu próprio coração. Com um encolher de ombros, desceu os degraus da pirâmide. Não importa para Doro Odo, disse ele, onde Lu Don enfurece seu Deus, pois J.A.D. Ben-Odo pode alcançar tão facilmente as câmaras do templo quanto a sala do trono de Khotan. Imensamente aliviados por essa solução fácil para o seu problema, o rei e os guerreiros se dirigiram da sala do trono para os terrenos do templo, sua fé em Tarzan aumentada pela aparente indiferença dele às acusações contra si. Lu Don os conduziu ao maior dos pátios do altar, tomando seu lugar atrás do altar oeste. Ele fez sinal para Khotan ocupar um lugar na plataforma à esquerda do altar e direcionou Tarzan um lugar similar à direita. Quando Tarzan subiu à plataforma, seus olhos se estreitaram de raiva ao ver a cena à sua frente. A bacia cavada no topo do altar estava cheia de água, na qual flutuava o corpo nu de um bebê recém-nascido. O que significa isto? Ele gritou com raiva, virando-se para Lu Don. O último sorriu maliciosamente. Que você não saiba, respondeu. É apenas uma prova adicional da falsidade de sua alegação. Aquele que se apresenta como filho de Deus não sabia que, quando os últimos raios do sol poente inundam o altar oriental do templo, o sangue vital de um adulto tinge a pedra branca para a edificação de J.A.D. Ben-Odo, e que, quando o sol nasce novamente do corpo de seu Criador, ele olha primeiro para este altar ocidental e se alegra com a morte de um bebê recém-nascido a cada dia, cujo fantasma o acompanha pelos céus durante o dia, como o fantasma do adulto retorna com ele a J.A.D. Ben-Odo à noite. Mesmo as crianças pequenas dos Rodon sabem dessas coisas, enquanto aquele que alega ser filho de J.A.D. Ben-Odo não as conhece. E se esta prova não for suficiente, há mais. Venha, Vasdon, ele gritou, apontando para um escravo alto que estava com um grupo de outros negros e sacerdotes no chão do templo, à esquerda do altar. O homem se aproximou, temeroso. Diga-nos o que você sabe sobre esta criatura, gritou Lu Don, apontando para Tarzan. Eu já o vi antes, disse o Vasdon. Sou da tribo de Korulu, e recentemente um grupo do qual eu fazia parte encontrou alguns dos guerreiros de Korul já na crista que separa nossas aldeias. Entre os inimigos estava essa criatura estranha que eles chamavam de Tarzan J.A.D. Guru, e ele era realmente terrível, pois lutava com a força de muitos homens, de modo que era necessário 20 de nós para derrotá-lo. Mas ele não lutava como um deus luta, e quando um porrete o atingiu na cabeça, ele desmaiou como um mortal comum. Nós o levamos conosco para nossa aldeia como prisioneiro, mas ele escapou depois de decapitar o guerreiro que deixamos para vigiá-lo e levar a cabeça para o desfiladeiro, amarrando-a a um galho de uma árvore do lado oposto. A palavra de um escravo contra a de um deus, exclamou Jadon, que anteriormente havia demonstrado um interesse amigável pelo pseudo-dezinho. É apenas um passo no progresso em direção à verdade, interrompeu Lu Don. Possivelmente, o testemunho da única princesa da casa de Khotan terá maior peso junto ao grande chefe do norte. Embora o pai de um filho que fugiu da oferta sagrada do sacerdócio talvez não receba com ouvidos atentos qualquer testemunho contra outro blasfemo. A mão de Jadon pulou para a faca, mas os guerreiros ao seu lado colocaram dedos detendo sobre seus braços. Você está no templo de J.A.D. Ben-Odo, Jadon, alertaram, e o grande chefe foi forçado a engolir a afronta de Lu Don, embora isso deixasse em seu coração um ódio amargo pelo sumo sacerdote. E agora Khotan se voltou para Lu Don. O que sabe minha filha sobre este assunto? Perguntou. Você não traria uma princesa da minha casa para testemunhar assim publicamente? Não. Respondeu Lu Don. Não pessoalmente, mas tenho aqui alguém que testemunhará por ela. Ele chamou um subsacerdote. Traga a escrava da princesa, disse. Seu grotesco cocar adicionando um toque de horror à cena. O sacerdote avançou arrastando a relutante Paet Li pelo pulso. A princesa Oloa estava sozinha no jardim proibido com apenas este único escravo, explicou o sacerdote, quando de repente surgiu do mato próximo esta criatura que afirma ser o Doro Odo. Quando o escravo viu, a princesa diz que gritou em reconhecimento surpreso e chamou a criatura pelo nome Tarzan J.A.D. Guru, o mesmo nome que o escravo de Korulu lhe deu. Esta mulher não é de Korulu, mas de Korujá, a mesma tribo com a qual o Korulu diz que a criatura estava se associando quando ele a viu pela primeira vez. E a princesa disse ainda que, quando essa mulher, cujo nome é Paet Li, foi levada a ela ontem,
contou uma história estranha de ter sido resgatada de um Toadon no Corro GRYF por uma criatura como esta, a qual ela se referiu então como Tarzan J.A. de Guru, e de como os dois foram perseguidos no fundo do desfiladeiro por dois grifos monstros, e de como o homem os conduziu para longe enquanto Panhet lhe escapava, apenas para ser feita prisioneira no Corrulo quando procurava retornar à sua própria tribo. Não é óbvio agora, gritou Ludon, que esta criatura não é um deus. Ele te disse que era filho de Deus, quase gritou, virando-se de repente para Panhet Li. A garota recuou, aterrorizada. Responda-me, escrava, gritou o sumo sacerdote. Ele parecia mais do que mortal, respondeu Panhet Li. Ele te disse que era filho de Deus. Responda a minha pergunta, insistiu Ludon. Não, admitiu ela em voz baixa, lançando um olhar implorando perdão a Tarzan, que retribuiu com um sorriso de incentivo e amizade. Isso não é prova de que ele não é filho de Deus, gritou Jadon. Você acha que J.A.D. Ben-Odo sai por aí gritando eu sou Deus, eu sou Deus? Já ouviu isso, Ludon? Não. Você não ouviu. Por que seu filho faria aquilo que o pai não faz? Basta, gritou Ludon. As evidências são claras. A criatura é uma impostora e eu, o sacerdote principal de J.A.D. Ben-Odo na cidade de Alor, a condeno à morte. Houve um momento de silêncio durante o qual Ludon evidentemente fez uma pausa para o efeito dramático de seu clímax. E se eu estiver errado, que J.A.D. Ben-Odo atravesse meu coração com seus relâmpagos enquanto estou aqui diante de todos vocês. O bater das pequenas ondas do lago contra a base da parede do palácio era distintamente audível no absoluto e quase sem fôlego silêncio que se seguiu. Ludon estava de pé, com o rosto voltado para os céus e os braços estendidos na atitude de alguém que oferece o peito à adaga de um carrasco. Os guerreiros, os sacerdotes e os escravos reunidos no pátio sagrado esperavam a vingança consumidora de seu Deus. Foi Tarzan quem quebrou o silêncio. Seu Deus o ignora, Ludon, provocou, com um sorriso de desprezo que tinha a intenção de irritar ainda mais o sumo sacerdote. Ele o ignora e eu posso provar isso diante dos olhos de seus sacerdotes e de seu povo. Prove isso, blasfemo. Como você pode provar isso? Você me chamou de blasfemo, respondeu Tarzan. Provou para si mesmo que eu sou um impostor, que eu, um mortal comum, me passei pelo Filho de Deus. Exige então que J.A.D. Ben-Odo sustente sua divindade e a dignidade de seu sacerdócio dirigindo suas chamas devoradoras através do meu próprio peito. Mais uma vez houve um breve silêncio enquanto os espectadores esperavam que Ludon consumasse a destruição desse impostor presumido. Você não ousa, provocou Tarzan, porque sabe que eu seria atingido e morto não mais rápido do que você. Você mente, gritou Ludon, e eu o faria, se não tivesse acabado de receber uma mensagem de J.A.D. Ben-Odo ordenando que seu destino fosse diferente. Um coro de admirativos e reverentes surgiu do clero. Khotan e seus guerreiros estavam em um estado de confusão mental. Secretamente, odiavam e temiam Ludon, mas o senso de reverência pelo cargo de sumo sacerdote estava tão enraizado que ninguém ousava levantar a voz contra ele. Ninguém. Bem, havia Jadon, o velho e destemido homem-leão do norte. A proposta é justa, ele gritou. Invoquem os relâmpagos de J.A.D. Ben-Odo sobre este homem se quiserem nos convencer de sua culpa. Já é suficiente, resmungou Ludon. Desde quando Jadon foi criado sumo sacerdote? Aprisionem o prisioneiro, gritou aos sacerdotes e guerreiros. E amanhã ele morrerá da maneira que J.A.D. Ben-Odo determinou. Não houve movimento imediato por parte de nenhum dos guerreiros para obedecer ao comando do sumo sacerdote, mas os sacerdotes menores, por outro lado, imbuídos da coragem do fanatismo, avançaram avidamente como um bando de arpias e de ondas para capturar sua presa. O jogo havia acabado. Tarzan sabia disso. Não mais a astúcia e a diplomacia poderiam usurpar as funções das armas de defesa que ele mais amava. E assim, o primeiro sacerdote horrível que saltou para a plataforma não se deparou com um embaixador suave do céu, mas sim com uma besta sombria e feroz cujo temperamento tinha mais gosto de inferno. O altar ficava próximo à parede oeste do recinto. Havia espaço apenas suficiente entre os dois para que o sumo sacerdote ficasse durante a realização das cerimônias sacrificial, e agora apenas Ludon estava ali atrás de Tarzan, enquanto à sua frente estavam talvez 200 guerreiros e sacerdotes. O presunçoso que teria tido a glória de ser o primeiro a colocar mãos sobre o blasfemo imitador avançou com a mão estendida para agarrar o homem macaco. Em vez disso, foi ele quem foi agarrado, preso por dedos de aço que o capturaram como se ele fosse um boneco de palha, segurado por uma perna e pelo arnês nas costas, e levantado com braços gigantes acima do altar. Próximos dos seus calcanhares estavam outros prontos para agarrar o homem macaco e arrastá-lo para baixo. E além do altar estava Ludon com a faca desembainhada avançando em sua direção. Não havia um instante a perder.
Nem era da natureza do homem-macaco desperdiçar preciosos momentos na incerteza de uma decisão tardia. Antes que Loudon ou qualquer outro pudesse adivinhar o que se passava na mente do condenado, Tarzan, com toda a força de seus grandes músculos, lançou o hierofante gritando no rosto do sumo sacerdote, como se as duas ações fossem uma só. Tão rapidamente se moveu, que saltou para o topo do altar e de lá para um ponto de apoio no cume da parede do templo. Ao se firmar ali, virou-se e olhou para aqueles de baixo. Por um momento ficou em silêncio e então falou. Quem ousa acreditar, gritou ele, que J.A.D. Ben-Odo abandonaria seu filho? E então desapareceu da vista deles pelo outro lado. Havia pelo menos 2 pessoas restantes dentro do cercado, cujos corações saltaram de alegria involuntária com o sucesso da manobra do homem-macaco, e uma delas sorriu abertamente. Esta era Jadon, e a outra, Panhetili. Os cérebros do sacerdote que Tarzan havia arremessado contra a cabeça de Loudon foram esmagados contra a parede do templo, enquanto o próprio sumo sacerdote conseguiu escapar com apenas alguns hematomas, sofridos na queda sobre o chão duro. Rapidamente se levantando, olhou ao redor com medo, terror, finalmente, confusão, pois não tinha testemunhado a fuga do homem-macaco. Prendam-no! Gritou, prendam o blasfemo! E continuou a olhar ao redor em busca de sua vítima com uma expressão de confusão tão ridícula que mais de um guerreiro foi obrigado a esconder seu sorriso sob a palma da mão. Os sacerdotes corriam freneticamente, exortando os guerreiros a perseguirem o fugitivo, mas estes aguardavam agora de forma estoica o comando de seu rei ou sumo sacerdote. Khotan, mais ou menos secretamente satisfeito com o desconcerto de Loudon, esperou que este dignitário desse as instruções necessárias, o que ele fez logo depois, quando um de seus acólitos explicou excitadamente a maneira da fuga de Tarzan. Instantaneamente, as ordens necessárias foram emitidas e sacerdotes e guerreiros correram em direção à saída do templo em busca do homenzinho. Suas palavras finais, lançadas a eles do topo da parede do templo, tiveram pouco efeito em impressionar a maioria, mostrando que suas afirmações não haviam sido refutadas por Loudon, mas nos corações dos guerreiros havia admiração por um homem corajoso, e em muito, o mesmo prazer profano que havia surgido nos de seu governante diante do constrangimento de Loudon. Uma busca cuidadosa pelos terrenos do templo não revelou nenhum vestígio da presa. Os recessos secretos das câmaras subterrâneas, conhecidos apenas pelo sacerdócio, foram examinados por eles, enquanto os guerreiros se espalhavam pelo palácio e pelos terrenos do palácio fora do templo. Mensageiros velozes foram enviados à cidade para despertar o povo, para que todos ficassem atentos a Tarzan, o terrível, a história de sua impostura e de sua fuga, e os contos que os escravos Vasdon haviam trazido para a cidade a seu respeito, logo se espalharam por Alor. Nem perderam nada na divulgação, de modo que, antes de passar uma hora, as mulheres e crianças estavam se escondendo atrás de portas gradeadas, enquanto os guerreiros avançavam cautelosamente pelas ruas, esperando a qualquer momento serem atacados por um demônio feroz que, com as próprias mãos, travava batalhas vitoriosas contra enormes grifos, e cujo passatempo mais leve consistia em despedaçar homens fortes membro por membro. 12. O estranho gigante. E enquanto os guerreiros e os sacerdotes de Alor vasculhavam o templo, o palácio e a cidade em busca do homem-macaco desaparecido, entrou o chefe de Corru já descendo pelo íngreme caminho das montanhas, um estranho nu carregando um infiel de nas costas. Silenciosamente, ele se moveu em direção ao fundo da garganta, e ali onde a antiga trilha se abria mais nivelada diante dele, avançou com passos leves, embora sempre com a máxima atenção contra possíveis perigos. Uma brisa suave descia das montanhas atrás dele, de modo que apenas seus ouvidos e seus olhos eram úteis para detectar a presença de perigo à frente. Geralmente, a trilha seguia pelas margens do riacho sinuoso no fundo da garganta, mas em alguns lugares onde as águas despencavam sobre um penhasco íngreme, a trilha desviava pela lateral da garganta, e invamente serpenteava entre os afloramentos rochosos, até que, quando contornava bruscamente o ombro saliente de um penhasco, o forasteiro se deparou de repente com alguém que subia a garganta. Separados por 100 passos, os dois pararam simultaneamente. À sua frente, o estranho viu um alto guerreiro branco, nu, exceto por um pano de cintura, cintos transversais e um cinto. O homem estava armado com um pesado porrete nodoso e uma faca curta, esta última pendendo em sua bainha no quadril esquerdo, na extremidade de um de seus cintos transversais, enquanto o cinto oposto sustentava um bolso de couro no lado direito. Era Taden caçando sozinho no desfiladeiro de seu amigo, o chefe de Corujá. Ele contemplou o estranho com surpresa, mas sem espanto, já que o reconheceu como membro da raça com a qual sua experiência com Tarzan, o terrível, o havia familiarizado e também, graças à sua amizade com o homem-macaco, olhou para o recém-chegado sem hostilidade. Este último foi o primeiro a mostrar sinal de suas intenções,
erguendo a palma da mão em direção a Tadem naquele gesto que tem sido símbolo de paz de um extremo ao outro do mundo desde que o homem deixou de andar sobre os punhos. Simultaneamente, avançou alguns passos e parou. Tadem, supondo que alguém tão semelhante a Tarzan, o terrível, devia ser um companheiro da tribo de seu amigo perdido, ficou mais do que feliz em aceitar esta oferta de paz, cujo sinal ele retribuiu da mesma forma enquanto subia pelo caminho até onde o outro estava. Quem é você? Perguntou, mas o recém-chegado apenas balançou a cabeça para